Capítulo 4: O território do dinheiro e da fragmentação. Introdução. No mundo da globalização, o espaço geográfico ganha novos contornos, novas características, novas definições. E também uma nova importância, porque a eficácia das ações está estreitamente relacionada com a sua localização. Os autores mais poderosos se reservam os melhores pedaços do território e deixam o resto para os outros. Numa situação de extrema competitividade como esta em que vivemos, os lugares repercutem os embates entre os diversos autores e o território como um todo revela os movimentos de fundo da sociedade. A globalização, com a proeminência dos sistemas técnicos e da informação, subverte o antigo jogo da evolução territorial e impõe novas lógicas. Os territórios tendem a uma compartimentação generalizada, onde se associam e se chocam o movimento geral da sociedade planetária e o movimento particular de cada fração, regional ou local, da sociedade nacional. Esses movimentos são paralelos a um processo de fragmentação que rouba às coletividades todo o comando do seu destino, enquanto os novos atores também não dispõem de instrumentos de regulação que interessem à sociedade em seu conjunto. A agricultura moderna, cientificada e mundializada, tal como assistimos se desenvolver em países como o Brasil, constitui um exemplo dessa tendência e um dado essencial ao entendimento do que no país constituem a compartimentalização e a fragmentação atuais do território. Outro fenômeno a levar em conta é o papel das finanças na reestruturação do espaço geográfico. O dinheiro usurpa em seu favor as perspectivas de fluidez do território, buscando conformar sob seu comando as outras atividades. Mas o território não é um dado neutro nem um ator passivo. Produz-se uma verdadeira esquizofrenia, já que os lugares escolhidos acolhem e beneficiam os vetores da racionalidade dominante, mas também permitem a emergência de outras formas de vida. Essa esquizofrenia do território e do lugar tem um papel ativo na formação da consciência. O espaço geográfico não apenas revela o transcurso da história, como indica a seus atores o modo de vida nela intervir de maneira consciente. O espaço geográfico, compartimentação e fragmentação. Ao longo da história humana, olhando o planeta como um todo ou observando através dos continentes e países, o espaço geográfico sempre foi objeto de uma compartimentação. No começo, havia ilhas de ocupação devidas à presença de grupos, tribos, nações cujos espaços de vida formariam verdadeiros arquipélagos. Ao longo do tempo e à medida do aumento das populações e do intercâmbio, essa trama foi se tornando cada vez mais densa. Hoje, com a globalização, pode-se dizer que a totalidade da superfície da Terra é compartimentada não apenas pela ação direta do homem, mas também pela sua presença política. Nenhuma fração do planeta escapa a essa influência. Desse modo, a velha noção do ecúmeno perde a antiga definição e ganha uma nova dimensão. Tanto se pode dizer que toda a superfície da Terra se tornou ecúmeno, quanto se pode afirmar que essa palavra já não se aplica apenas ao planeta efetivamente habitado. Com a globalização, todo e qualquer pedaço da superfície da Terra se torna funcional às necessidades, usos e apetites de estados e empresas nessa fase da história. Desse modo, a superfície da Terra é inteiramente compartimentada e o respectivo caleidoscópio se apresenta sem solução de continuidade. Redefinida em função dos característicos de uma época, a compartimentação atual distingue-se daquela do passado e frequentemente se dá como fragmentação. Seu conteúdo e definição variam através dos tempos, mas sempre revelam um cotidiano compartido e complementar, ainda que também conflitivo e hierárquico, um acontecer solidário identificado com o meio, ainda que sem excluir relações distantes.
Tal solidariedade e tal identificação constituem a garantia de uma possível regulação interna. Já a fragmentação revela um cotidiano em que há parâmetros exógenos sem referência ao meio. A assimetria na evolução das diversas partes e a dificuldade ou mesmo a impossibilidade de regulação tanto interna quanto externa constituem uma característica marcante. A compartimentação, passado e presente. Até recentemente, a humanidade vivia um mundo da lentidão, no qual a prática de velocidades diferentes não se separava os respectivos agentes. Eram ritmos diversos, mas não incompatíveis. Dentro de cada área, os compartimentos eram soldados por regras, ainda que não houvesse contiguidade entre eles. O mesmo pode ser dito em relação ao que se passava na escala internacional. O melhor exemplo, desde o último quartel do século XIX, é o da Constituição dos Impérios, fundado cada qual numa base técnica diferente, o que não impedia sua coexistência nem a possibilidade de cooperação na diferença. Durante um século conviveram impérios como o britânico, portador das técnicas mais avançadas da produção material, dos transportes, das comunicações e do dinheiro, com impérios desse ponto de vista menos avançados, por exemplo, o Império Português ou o Império Espanhol. Pode-se dizer que a política compensava a diversidade e a diferenciação do poder técnico ou do poder econômico, assegurando ao mesmo tempo a ordem interna a cada um desses impérios e a ordem internacional. Por intermédio da política, cada país imperial regulava a produção própria e a das suas colônias, o comércio entre estas e os outros países, o fluxo de produtos, mercadorias e pessoas, o valor do dinheiro e as formas de governo. O famoso Pacto Colonial acabava por compreender todas as manifestações da vida histórica e os equilíbrios no interior de cada império se davam paralelamente ao equilíbrio entre as nações imperiais. De algum modo, a ordem internacional era produzida por meio da política dos Estados. Dentro de cada país, a compartimentação e a solidariedade presumiam a presença de certas condições, todas praticamente relacionadas com o território. Uma economia territorial, uma cultura territorial regida por regras igualmente territorializadas, na forma de leis e de tratados, mas também de costumes. Por meio da regulação, a compartimentação dos territórios na escala nacional e internacional permite que sejam neutralizadas diferenças e mesmo as posições sejam pacificadas, mediante um processo político que se renova, adaptando-se às realidades emergentes para também renovar desse modo a solidariedade. No plano internacional, esse processo cumulativo de adaptações leva às modificações do Estatuto Colonial, aceleradas com o fim da Segunda Guerra Mundial. No plano interno, a busca de solidariedade conduz ao enriquecimento dos direitos sociais com a instalação de diferentes modalidades de democracia social. Rapidez, fluidez, fragmentação. Hoje vivemos um mundo da rapidez e da fluidez. Trata-se de uma fluidez virtual possível pela presença dos novos sistemas técnicos, sobretudo os sistemas da informação, e de uma fluidez efetiva, realizada quando essa fluidez potencial é utilizada no exercício da ação, pelas empresas e instituições hegemônicas. A fluidez potencial aparece no imaginário e na ideologia como se fosse um bem comum, uma fluidez para todos, quando, na verdade, apenas alguns agentes têm a possibilidade de utilizá-la, tornando-se desse modo os detentores efetivos da velocidade. O exercício desta é, pois, o resultado das disponibilidades materiais e técnicas existentes e das possibilidades de ação. Assim, o mundo da rapidez e da fluidez somente se entende a partir de um processo conjunto no qual participam, de um lado, as técnicas atuais e, de outro, a política atual. E esta é a empreendida tanto pelas instituições públicas nacionais, intranacionais e internacionais, como pelas empresas privadas. As atuais compartimentações dos territórios ganham esse novo ingrediente.
Criam-se paralelamente incompatibilidades entre velocidades diversas, e os portadores das velocidades extremas buscam induzir os demais atores a acompanhá-los, procurando disseminar as infraestruturas necessárias à desejada fluidez nos lugares que consideram necessários para sua atividade. Há, todavia, sempre uma seletividade nessa difusão, separando os espaços da pressa daquelas outras propícios à lentidão, e dessa forma acrescentando ao processo de compartimentação nexos verticais que se superpõem à compartimentação horizontal, característica da história humana até a data recente. O fenômeno é geral, já que, conforme vimos antes, tudo hoje está compartimentado, incluindo toda a superfície do planeta. É por meio dessas linhas de menor resistência e, por conseguinte, de maior fluidez, que o mercado globalizado procura instalar a sua vocação de expansão, mediante processos que levam à busca da unificação e não propriamente à busca da união. O chamado mercado global se impõe como razão principal da constituição desses espaços de fluidez e logo de sua utilização, impondo por meio de tais lugares um funcionamento que reproduz suas próprias bases, a começar pela competitividade. A literatura apologética da globalização fala de competitividade entre estados, mas na verdade trata-se de competitividade entre empresas e às vezes até arrastam o Estado e sua força normativa na produção de condições favoráveis àquelas dotadas de mais poder. É dessa forma que se potencializa a vocação de rapidez e de urgência de algumas empresas em detrimento de outras, uma competitividade que agrava as diferenças de força e as disparidades, enquanto o território, pela sua organização, constitui-se no instrumento do exercício dessas diferenças de poder. Cada empresa, porém, utiliza o território em função dos seus fins próprios e exclusivamente em função desses fins. As empresas têm olhos para seus próprios objetivos e são cegas para tudo mais. Desse modo, quanto mais racionais forem as regras de sua ação individual, tanto menos tais regras serão respeitosas no entorno econômico, social, político, cultural, moral ou geográfico, funcionando as mais das vezes como um elemento de perturbação e mesmo de desordem. Nesse movimento, tudo que existia anteriormente à instalação dessas empresas hegemônicas é convidado a adaptar-se às suas formas de ser e agir, mesmo que provoque no entorno pré-existente grandes distorções, inclusive a quebra da solidariedade social. Competitividade versus solidariedade. Pode-se dizer então que, em última análise, a competitividade acaba por destroçar as antigas solidariedades, frequentemente horizontais, e por impor uma solidariedade vertical, cujo epicentro é a empresa hegemônica localmente obediente a interesses globais mais poderosos e, desse modo, indiferente ao seu entorno. As solidariedades horizontais pré-existentes refaziam-se historicamente a partir de um debate interno, levando a ajustes inspirados na vontade de reconstruir em novos termos a própria solidariedade horizontal. Já agora, a solidariedade vertical que se impõe exclui qualquer debate local eficaz, já que as empresas hegemônicas têm apenas dois caminhos: permanecer para exercer plenamente seus objetivos individualistas ou retirar-se. Como cada empresa hegemônica, no objetivo de se manter como tal, deve realçar tais interesses individuais, sua ação é raramente coordenada com a de outras ou com o poder público, e tal descoordenação agrava a desorganização, isso é, reduz as possibilidades do exercício de uma busca de sentido para a vida local.
Cada empresa hegemônica age sobre uma parcela do território. O território como um todo é objeto da ação de várias empresas, cada qual, conforme já vimos, preocupada com suas próprias metas e arrastando a partir dessas metas o comportamento do resto das empresas e instituições. Que resta então da nação diante dessa nova realidade? Como a nação se exerce diante da verdadeira fragmentação do território, função das formas contemporâneas de ação das empresas hegemônicas, a palavra fragmentação impõe-se com toda força, porque nas condições acima descritas não há regulação possível ou esta apenas consagra alguns atores, e estes, enquanto produzem uma ordem em causa própria, criam paralelamente desordem para tudo mais. Como essa desordem desordeira é global, inerente ao próprio processo produtivo da globalização atual, ela não tem limites, mas não tem limites porque também não tem finalidades, e desse modo nenhuma regulação é possível, porque não desejada. Esse novo poder das grandes empresas, cegamente exercido, é por natureza desagregador, excludente, fragmentador, sequestrando autonomia ao resto dos atores. Os fragmentos resultantes desse processo articulam-se externamente segundo lógicas duplamente estranhas por sua sede distante, longínqua quanto ao espaço da ação e pela sua inconformidade com o sentido pré-existente da vida na área em que se instala. Desse modo, produz-se uma verdadeira alienação territorial, à qual correspondem outras formas de alienação. Dentro de um mesmo país, se criam formas e ritmos diferentes de evolução, governados pelas metas e destinos específicos de cada empresa hegemônica, que arrastam com sua presença outros atores sociais mediante aceitação ou mesmo a elaboração de discursos nacionais regionais, alienígenas ou alienados. Outra reação conduz à elaboração paralela de discursos reativos dotados de conteúdo específico e destinados a mostrar inconformidade com as formas vigentes de inserção no mundo. Criam-se, em certos casos, novas soberanias, como, por exemplo, na antiga Iugoslávia, ou autonomias ampliadas, entronizando o que se poderiam chamar regiões-países, cujo exemplo emblemático nos vem da Espanha. Como resolver a questão de dentro de um mesmo país quando o passado não ofereceu como herança conjunta a existência de culturas particulares solidamente estabelecidas junto a uma vontade política regional já exercida como poder? Esse problema se torna mais agudo na medida em que as compartimentações atuais do território são enxergadas como fragmentação. Isso se dá geralmente quando a interpretação do fato nacional é entregue a visões aparentemente totalizantes, mas na realidade particularistas, como certos enfoques na economia e mesmo da ciência política, que não se apropriam da noção do território considerado como território usado e visto. Desse modo, como estrutura dotada de um movimento próprio. É melhor fazer a nação por intermédio do seu território, porque nele tudo o que é vida está representado. Nas áreas onde tal fenômeno se verifica, registra-se uma tendência a um duplo desemprego, o dos agricultores e os outros empregados, e o dos proprietários. Por isso, forma-se no mundo rural, em processo de modernização, uma nova massa de emigrantes, que tanto pode se dirigir às cidades quanto participar da produção de novas frentes pioneiras dentro do próprio país ou no estrangeiro, como é o caso dos brasiguaios. As situações assim criadas são variadas e múltiplas, produzindo uma tipologia de atividades cujos subtipos dependem das condições fundiárias, técnicas e operacionais pré-existentes. Numa mesma área, ainda que as produções predominantes assemelhem, a heterogeneidade é de regra. Há, na verdade, heterogeneidade e complementaridade.
Desse modo, pode-se falar na existência simultânea de continuidades e descontinuidades. É dessa maneira que se enriquece o papel da vizinhança, e a despeito das diferenças existentes entre os diversos agentes, eles vivem em comum certas experiências, como por exemplo a subordinação ao mercado distante. Tal experiência é tanto mais sensível porque decorre de uma demanda externa de racionalidade e das respectivas dificuldades de oferecer uma resposta. Resta como consequência a tomada de consciência da importância de tratores externos, um mercado longínquo até certo ponto abstrato, uma concorrência de certo modo invisível, preços internacionais e nacionais sobre os quais não há controle local, improvável também para outros componentes do cotidiano, igualmente elaborados de fora, como o valor externo da moeda, câmbio, de que depende o valor interno da produção, o custo do dinheiro e o peso sobre o produtor dos lucros auferidos por todos os tipos de intermediação. A cidade e o campo. A agricultura moderna se realiza por meio dos seus belts, spots, áreas, mas a sua relação com o mundo e com as áreas dinâmicas do país se dá por meio de pontos. É o que explica, por exemplo, o importante relacionamento existente entre cidades regionais e São Paulo. Nessas localidades, dá-se uma oferta de informação imediata e próxima, ligada à atividade agrícola e produzindo uma atividade urbana de fabricação e de serviços que, fruto da produção regional, é largamente especializada, e, paralelamente, um outro tipo de atividade urbana ligada ao consumo das famílias e da administração. A cidade é um polo indispensável ao comando técnico da produção, a cuja natureza se adapta e é um lugar de residência de funcionários da administração pública e das empresas, mas também de pessoas que trabalham no campo e que, sendo agrícolas, são também urbanas, isto é, urbano-residentes. Às atividades e profissões tradicionais juntam-se novas ocupações, e as burguesias e classes médias tradicionais juntam-se às modernas, formando uma mescla de formas de vida, atitudes e valores. Tal cidade, cujo papel de comando técnico da produção é bastante amplo, tem também um papel político diante dessa mesma produção. Mas, na medida em que a produção agrícola tem uma vocação global, esse papel político é limitado, incompleto e indireto. O mundo confusamente enxergado a partir desses lugares é visto como um parceiro inconstante. Sem dúvida, os diversos atores têm interesses diferentes, às vezes convergentes, certamente complementares. Trata-se de uma produção local mista, matizada, contraditória de ideias. São visões do mundo, do país e do lugar, elaboradas na cooperação e no conflito. Tal processo é criador de ambiguidades e perplexidades, mas também de uma certeza dada pela emergência da cidade como lugar político, cujo papel é duplo. Ela é um regulador do trabalho agrícola, sequioso de uma interpretação do movimento do mundo e é a sede de uma sociedade local compósita e complexa, cuja diversidade constitui um permanente convite ao debate. Compartimentação e fragmentação do espaço. O caso do Brasil. O exame do caso brasileiro quanto à modernização agrícola revela a grande vulnerabilidade das regiões agrícolas modernas em face da modernização globalizadora. Examinando o que significa na maior parte dos estados do Sul e do Sudeste e nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, bem como em manchas isoladas de outros estados, verifica-se que o campo modernizado se tornou praticamente mais aberto à expansão das formas atuais do capitalismo que as cidades.
Desse modo, enquanto o urbano surge sob muitos aspectos e com diferentes matizes, como o lugar da resistência, as áreas agrícolas se transformam agora no lugar da vulnerabilidade. O papel das lógicas exógenas. De tais áreas, pode-se dizer que atualmente funcionam sob um regime obediente a preocupações subordinadas a lógicas distantes, externas em relação à área da ação. Mas essas lógicas tão internas aos setores e às empresas globais que as mobilizam, daí se criam situações de alienação que escapam a regulações focais ou nacionais, embora arrastem comportamentos locais, regionais, nacionais, em todos os domínios da vida, influenciando o comportamento da moeda, do crédito, do gasto público e do emprego, incidindo sobre o funcionamento da economia regional e urbana, por intermédio de suas relações determinantes sobre o comércio, a indústria, os transportes e os serviços. Paralelamente, alteram-se os comportamentos políticos e administrativos e o conteúdo da informação. Esse processo de adaptação das regiões agrícolas modernas se dá com grande rapidez, impondo-lhes um pequeno espaço de tempo sistemas de vida cuja relação com o meio é reflexa, enquanto as determinações fundamentais vêm de fora. Num mundo globalizado, idêntico movimento pode ser também rapidamente implantado em outras áreas, num mesmo país ou em um outro continente. Assim, a noção de competitividade mostra-se aqui com toda força, politicamente ajudada pelas manipulações do comércio exterior ou das barreiras alfandegárias. Cabe perguntar nessas circunstâncias o que pode acontecer a uma área agrícola que, mediante um desses processos, seja esvaziada do seu conteúdo econômico. O que acontecerá, por exemplo, às novas áreas de agricultura globalizada do Estado de São Paulo, no caso da mudança internacional da conjuntura da economia da laranja, do açúcar ou do álcool? E, como diante de tal mudança poderão reagir a região, o Estado de São Paulo e a nação? A apreciação das perspectivas abertas a essas áreas modernizadas, com tendência a particularizações externas, deve levar em conta o fato de que o sentido é impreciso à vida em todas as suas dimensões. Baseia-se em maior ou menor grau em fatores exógenos. De um ponto de vista nacional, redefine-se uma diversidade regional que agora não é controlada nem controlável, seja pela sociedade local, seja pela sociedade nacional. É uma diversidade regional de novo tipo, em que se agravam as disparidades territoriais em equipamento, recursos, informação, força econômica e política, características da população, níveis de vida, etc. Ao menos em um primeiro momento, e sob o impulso da competitividade globalizadora, produzem-se egoísmos locais ou regionais exacerbados, justificados pela necessidade de defesa das condições de sobrevivência regional, mesmo que isso tenha de se dar à custa da ideia de integridade nacional. Esse caldo de cultura pode levar à quebra da solidariedade nacional e conduzir a uma fragmentação do território e da sociedade. As dialéticas endógenas. Há, todavia, uma dialética interna a cada um dos fragmentos resultantes. O produto ou produtos com a responsabilidade de comando da economia regional inclui atores com diferentes perfis e interesses, cujo índice de satisfação também é diferente dentro de cada região. E as alianças e acordos e os contratos sociais implícitos ou explícitos estão sempre se refazendo, e a hegemonia deve ser sempre revista. O processo produtivo reúne aspectos
técnicos e políticos. Os primeiros têm mais a ver com a produção propriamente dita e sua área de incidência se verifica mormente dentro da própria região. A parcela política do processo produtivo, ao contrário, relacionada com o comércio, os preços, os subsídios, o custo do dinheiro, etc., tem sua sede fora da região, e seus processos frequentemente escapam ao controle e até mesmo ao entendimento dos principais interessados. É isso que leva à tomada gradativa de consciência pela sociedade local de que lhe escapa a palavra final quanto à produção local do valor. Nessas circunstâncias, a cidade ganha uma nova dimensão e um novo papel, mediante uma vida de relações também renovada, cuja densidade inclui as tarefas ligadas à produção globalizada. Por isso, a cidade se torna o lugar onde melhor se esclarecem as relações das pessoas, das empresas, das atividades e dos fragmentos, do território com o país e com o mundo. Esse papel de encruzilhada, agora atribuído aos centros regionais da produção agrícola modernizada, faz deles o lugar da produção ativa de um discurso com pretensões a ser unitário e de uma política com pretensão a ser mais que um conjunto de regras particulares. Todavia, tais políticas acabam no longo prazo e mesmo no médio prazo por revelar sua debilidade, sua relatividade, sua ineficácia, sua não operacionalidade. O que reclamar do poder local, vistos os limites da sua competência, que reivindicar aos Estados Federados, que solicitar eficazmente aos agentes econômicos globais, quando se sabe que estes podem encontrar satisfação aos seus apetites de ganho simplesmente mudando o lugar de sua operação? Para encontrar um começo de resposta, o primeiro passo é regressar às noções de nação, solidariedade nacional, Estado nacional. De um ponto de vista prático, voltaríamos à ideia já expressa por nós em outra ocasião, da constituição de uma federação de lugares com a reconstrução da Federação Brasileira a partir da célula local, feita de forma que o território nacional venha a conhecer uma compartimentação que não seja também uma fragmentação. Desse modo, a federação seria refeita de baixo para cima, ao contrário da tendência que agora está sendo arrastada pela subordinação aos processos de globalização. O território do dinheiro. A queda de braço entre governos municipais e estaduais e o governo federal é mais que uma discussão técnica para saber quem deve arcar com o ônus das dificuldades financeiras dos 27 estados e dos mais de 5.500 municípios. A questão é a federação e sua inadequação aos tempos da nova história com a emergência da globalização. O que está em jogo é o próprio sistema de relações constituído, de um lado, pelos novos conteúdos demográfico, econômico, social de estados e municípios, e a manutenção do conteúdo normativo do território. Agora, que em face da globalização se produz um embate entre um dinheiro globalizado e as instâncias político-administrativas do Estado brasileiro. Definições. O território não é apenas o resultado da superposição de um conjunto de sistemas naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo homem. O território é o chão e mais a população, isto é, uma identidade, o fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é a base do trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais e da vida, sob os quais ele influi. Quando se fala em território, deve-se, pois, de logo entender que se está falando em território usado, utilizado por uma dada população.
Um faz o outro à maneira da célebre frase de Churchill: primeiro fazemos nossas casas, depois elas nos fazem. A ideia de tribo, povo, nação e depois de Estado Nacional decorre dessa relação tornada profunda. O dinheiro é uma invenção da vida de relações e parece com decorrência de uma atividade econômica para cujo intercâmbio o simples escambo já não basta. Quando a complexidade é um fruto de especializações produtivas e a vida econômica se torna complexa, o dinheiro acaba sendo indispensável e termina se impondo como um equivalente geral de todas as coisas que são objeto de comércio. Na verdade, o dinheiro constitui também um dado do processo, facilitando seu aprofundamento, já que ele se torna representativo do valor atribuído à produção e ao trabalho e aos respectivos resultados. O dinheiro e o território. Situações históricas. Num primeiro momento, trata-se do dinheiro local, expressivo de um horizonte comercial complementar, abrangente de contextos geográficos limitados ou para atender às necessidades de um comércio e de uma circulação longínquos, nas mãos de comerciantes itinerantes, avalistas do valor das mercadorias. Tal mundo é caracterizado por compartimentações muito numerosas, mas num mundo sem movimento, lento, estável e cujos fragmentos quase seriam autocontidos. Tais mônadas numerosas existiriam paralelamente, mas sem o princípio geral sugerido por Leibniz. Nesse primeiro momento, o funcionamento do território deve muito às suas feições naturais, às quais os homens se adaptam com pequena intermediação técnica. As relações sociais presentes são pouco numerosas, simples e pouco densas. O entorno dos homens acaba por lhe ser conhecido e os seus mistérios são apenas devidos às forças naturais desconhecidas. Tais condições materiais terminam por se impor sobre o resto da vida social, numa situação na qual o valor de cada pedaço de chão lhe é atribuído pelo seu uso. Assim, a existência pode ser interpretada a partir de relações observadas diretamente entre os homens e entre os homens e o meio. O território, usado pela sociedade local, rege as manifestações da vida social, inclusive o dinheiro. Metamorfoses das duas categorias ao longo do tempo. Com a ampliação do comércio, produz-se uma interdependência crescente entre sociedades até então relativamente isoladas. Cresce o número de objetos e valores a trocar. As próprias trocas estimulam a diversificação e o aumento de volume de uma produção destinada a um consumo longínquo. O dinheiro se instala como condição, tanto desse escambo quanto da produção de cada grupo, tornando-se instrumental à regulação da vida econômica e assegurando assim o alargamento do seu âmbito e a frequência do seu uso. Na realidade, o que cresce, se expande e se torna mais complexo e denso não é apenas o comércio internacional, mas também o interno. Assim, cada vez mais coisas tendem a tornar-se objeto de intercâmbio, valorizado cada vez mais pela troca do que pelo uso, e desse modo reclamando uma medida homogênea e permanente. Assim, o dinheiro aumenta sua indispensabilidade e invade mais numerosos aspectos da vida econômica e social. Paralelamente, o território se apresenta como uma arena de movimentos cada vez mais numerosos, fundados sobre uma lei do valor que tanto deve ao caráter da produção presente em cada lugar, como às possibilidades e realidades da circulação. O dinheiro é cada vez mais um dado essencial para o uso do território. Mas a lei do valor também se estende aos próprios lugares, cada qual representando, em dada circunstância em função do comércio de que participam, um certo índice de valor,
que é também a base dos movimentos que dele partem ou que a eles chegam. Quanto mais movimento, maior se torna a complexidade das relações internas e externas, e aprofunda-se a necessidade de uma regulação, da qual o dinheiro constitui um dos elementos, ainda que seu papel não seja o papel central. Este é atribuído à categoria Estado, cuja necessidade se levanta como um imperativo, atribuindo-se limites externos, as fronteiras estabelecidas, limites internos, as subdivisões político-administrativas em diversos níveis e conteúdos normativos, as leis e os costumes, em matéria de competências e recursos. É assim que se instalam na história categorias interdependentes: o Estado territorial, o território nacional, o Estado nacional. São eles que, em conjunto, regem o dinheiro. Há, por conseguinte, um dinheiro nacional que, apesar de um comércio externo crescente, tem a cara do país e é regulado pelo país. Dir-se-ia que esse dinheiro é relativamente comandado de dentro. O dinheiro da globalização. Com a globalização, o uso das técnicas disponíveis permite a instalação de um dinheiro fluido, relativamente invisível, opticamente abstrato. Como equivalente geral, o dinheiro se torna um equivalente realmente universal, ao mesmo tempo que ganha uma existência praticamente autônoma em relação ao resto da economia. Assim autonomizado, pode-se até dizer que esse dinheiro em estado puro é um equivalente geral dele próprio. Talvez por isso sua existência concreta e sua eficácia sejam resultado das normas com as quais se impõe aos outros dinheiros e a todos os países, permitindo-se desse modo a elaboração de um discurso sem o qual sua eficácia seria infinitamente menor e sua força menos evidente. É, aliás, a partir desse caráter ideológico equivalente a uma verdadeira falsificação do critério que o dinheiro global é também despótico. Nas condições atuais, as lógicas do dinheiro impõem-se àquelas da vida socioeconômica e política, forçando mimetismos, adaptações, rendições. Tais lógicas se dão segundo duas vertentes. Uma é a do dinheiro das empresas, que, responsáveis por um setor da produção, são também agentes financeiros, mobilizados em função da sobrevivência e da expansão de cada firma em particular. Mas há também a lógica dos governos financeiros globais, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, bancos travestidos em regionais como o BID. É por intermédio deles que as finanças se dão como inteligência geral. Essa inteligência global é exercida pelo que se chamaria de contabilidade global, cuja base é um conjunto de parâmetros segundo os quais aqueles governos globais medem, avaliam e classificam as economias nacionais, por meio de uma escolha arbitrária de variáveis que apenas contempla certa parcela da produção, deixando praticamente de lado o resto da economia. Por isso, pode-se dizer que, adotado esse critério de avaliação, o Produto Nacional Bruto apenas constitui um nome fantasia para essa famosa contabilidade global. É por meio desse mecanismo que o dinheiro global autonomizado, e não mais o capital como um todo, se torna hoje o principal regedor do território, tanto o território nacional como suas frações. Antes, o território continha o dinheiro, em uma dupla acepção, o dinheiro sendo representativo do território que o abrigava e sendo, em parte, regulado pelo território, considerado como território usado, hoje sob influência do dinheiro global. O conteúdo do território escapa a toda regulação interna, objeto que ele é de uma permanente instabilidade, da qual os diversos agentes apenas constituem testemunhas passivas.
A ação territorial do dinheiro global em estado puro acaba por ser uma ação cega, gerando ingovernabilidades em virtude dos seus efeitos sobre a vida econômica, mas também sobre a vida administrativa. No território, a finança global instala-se como a regra das regras, um conjunto de normas que escorre imperioso sobre a totalidade do edifício social, ignorando as estruturas vigentes para melhor poder contrariá-las, impondo outras estruturas. No lugar, a finança global se exerce pela existência das pessoas, pelas empresas, das instituições, criando perplexidades e sugerindo interpretações que podem conduzir à ampliação da consciência. Situações regionais. A vontade de homogeneização do dinheiro global é contrariada pelas resistências locais à sua expansão. Desse modo, seu processo tende a ser diferente, segundo os espaços socioeconômicos e políticos. Há também uma vontade de adaptação às novas condições do dinheiro, já que a fluidez financeira é considerada uma necessidade para um ser competitivo e, consequentemente, exitoso no mundo globalizado. A Constituição do Mercado Comum Europeu, isto é, da Comunidade Econômica Europeia, a instituição da ASEAN e o pretendido estabelecimento da ALCA obedecem a esse mesmo princípio de modo a permitir às respectivas economias, mas sobretudo aos Estados líderes e às empresas neles situadas, que possam participar de modo mais agressivo do comércio mundial, buscando o que lhes parece necessário, a cobiçada hegemonia. A Europa é o subcontinente mais avançado no que toca essa questão. A verdade é que o processo de unificação europeia se inicia após a Segunda Guerra Mundial e vem realizando etapas sucessivas, sendo a última em data a constituição do mercado comum financeiro, do qual a moeda única, o euro, constitui um símbolo. As etapas precedentes constituíram uma espécie de preparação para a unificação financeira e incluíram medidas objetivando a fluidez das mercadorias, dos homens, de mão de obra e do próprio território, inclusive nos países menos desenvolvidos, de modo que a Europa como um todo se pudesse tornar um continente igualmente fluido. Sem isso e sem o esforço da ideia de cidadania, uma cidadania, agora, multinacional para os signatários do Tratado de Schengen, seria impossível pensar numa moeda única sem aumentar as diferenças e desequilíbrios já existentes. Completando esse pano de fundo, a unificação monetária é considerada um fator indispensável ao estabelecimento de economia europeia competitiva no nível global, mediante uma divisão do trabalho renovada, segundo a qual alguns países veem reforçadas algumas de suas atividades e devem renunciar a outras, após uma concertação, às vezes longa e penosa, em Bruxelas. Na verdade, porém, essa unificação e equalização intra-europeia acaba por ser mais um episódio de uma guerra, porque destinadas a fortalecer a Europa para competir com outros membros da tríade e tirar proveito de suas relações assimétricas com o resto do mundo. O caso latino-americano e brasileiro é diferente. O próprio Mercosul mantém por enquanto uma prática limitada ao comércio, e seu próprio projeto é menos abrangente quanto às relações sociais, culturais e políticas. Não há uma clara preocupação de buscar um desenvolvimento homogêneo, e as iniciativas de investimento têm muito mais a ver com o crescimento do produto, isso é, com o florescimento de certo número de empresas voltadas para o comércio regional, das quais, aliás, algumas são igualmente inseridas no comércio mundial. Por outro lado, diferentemente do caso europeu, as moedas nacionais não são propriamente conversíveis, nem comunicáveis diretamente entre elas.
Sua relação com o mundo é pobre, tanto quantitativa como qualitativamente, já que são moedas dependentes, cujo desvalimento aumenta em face da globalização, constituindo um elemento a mais de agravamento da sua própria dependência. Efeitos do dinheiro global. Esta é uma das razões pelas quais a decisão de participar passivamente da globalização acaba por ser danosa. Quanto melhor é o exercício do modelo, pior é para o país. Essa situação é ainda mais grave nos países complexos e grandes, na medida em que a vocação homogeneizadora do capital global vai ser exercida sobre uma base formada por parcelas muito diferentes umas das outras e cujas diferenças e desigualdades são ampliadas sob tal ação unitária. O dinheiro regulador e homogeneizador agrava heterogeneidades e aprofunda as dependências. É assim que ele contribui para quebrar a solidariedade nacional, criando ou aumentando as fraturas sociais e territoriais e ameaçando a unidade nacional. O conteúdo do território como um todo e de cada um dos seus compartimentos muda de forma brusca e também rapidamente perde uma parcela, maior ou menor, de sua identidade, em favor de formas de regulação estranhas ao sentido local da vida. É por esse prisma que deveria ser vista a questão da federação e da governabilidade da nação, na medida em que o governo da nação se solidariza com os desígnios das forças externas, levantam-se problemas cruciais para estados e municípios. A questão é estrutural, e desse modo o problema de estados e municípios é, no fundo, um só. Esse problema é constituído pelas formas atuais de compartimentação do território e seu novo conteúdo, que inclui as formas de ação do dinheiro internacional. Epílogo. A questão que se põe como uma espada de Damocles sobre nossas cabeças é a seguinte: vamos reconstruir a federação para servir melhor ao dinheiro ou para atender a população? Agora tudo está sendo feito para refazer a federação de modo que seja instrumental às forças financeiras. São o Banco Central e o Ministério da Fazenda, em combinação com as instituições financeiras internacionais que orientam as grandes reformas, ora em curso. Devemos então nos preparar para a nova etapa que, aliás, já se anuncia, a da reconstrução do arcabouço político-territorial do país a serviço da sociedade, isso é, da população. Verticalidades e horizontalidades. O tema das verticalidades e das horizontalidades já havia sido tratado por mim no livro A Natureza do Espaço, Técnica e Tempo, Razão e Emoção, de 1996, sobretudo no capítulo 12. Vamos agora abordá-lo segundo novos ângulos e ambicionando uma visão prospectiva a partir desses dois recortes superpostos e complementares do espaço geográfico atual. As verticalidades. As verticalidades podem ser definidas num território como um conjunto de pontos formando um espaço de fluxos. A ideia, de certo modo, remonta aos escritos de François Perrault, L'Encombre do XX século, 1961, quando ele descreveu o espaço econômico. Tal noção foi recentemente reapropriada por Manuel Castells em A Sociedade em Rede, de 1999. Esse espaço de fluxos seria, na realidade, um subsistema dentro da totalidade espaço, já que, para os efeitos dos respectivos atores, o que conta é, sobretudo,
esse conjunto de pontos adequados às tarefas produtivas hegemônicas, características das atividades econômicas que comandam esse período histórico. O sistema de produção que serve desse espaço de fluxos é constituído por redes, um sistema reticular exigente de fluidez e sequioso de velocidade. São os atores do tempo rápido que plenamente participam do processo, enquanto os demais raramente tiram todo o proveito da fluidez. Tais espaços de fluxos vivem uma solidariedade do tipo organizacional, isso é, as relações que mantêm a agregação e a cooperação entre agentes resultam em um processo de organização no qual predominam fatores externos às áreas de incidência dos mencionados agentes. Chamemos macroautores aqueles que de fora da área determinam as modalidades internas de ação. É a esses macroautores que, em última análise, cabe direta ou indiretamente a tarefa de organizar o trabalho de todos os outros, os quais, de uma forma ou de outra, dependem da sua regulação. O fato de que cada um deva adaptar comportamentos locais aos interesses globais, que estão sempre mudando, leva o processo organizacional a se dar com descontinuidades, cujo ritmo depende do número e do poder correspondente a cada macroagente. Por intermédio das mencionados pontos do espaço dos fluxos, as macroempresas acabam por ganhar um papel de regulação do conjunto do espaço. Junte-se a esse controle a ação explícita ou dissimulada do Estado, em todos seus níveis territoriais. Trata-se de uma regulação frequentemente subordinada, porque, em grande número de casos, destinada a favorecer os atores hegemônicos. Tomada em consideração determinada área, o espaço de fluxos tem o papel de integração com níveis econômicos e espaciais mais abrangentes. Tal integração, todavia, é vertical, dependente e alienadora, já que as decisões essenciais concernentes aos processos locais são estranhas ao lugar e obedecem a motivações distantes. Nessas condições, a tendência é a prevalência dos interesses corporativos sobre os interesses públicos quanto à evolução do território, da economia e das sociedades locais. Dentro desse quadro, a política das empresas, isto é, sua policy, aspira e consegue, mediante uma governance, a tornar-se política, na verdade, uma política cega, pois deixa a construção do destino de uma área entregue aos interesses privatísticos de uma empresa que não tem compromissos com a sociedade local. Na situação acima descrita, instalam-se forças centrífugas certamente determinantes, com maior ou menor força do conjunto dos comportamentos, e em certos casos, quando conseguem contagiar o todo ou a maioria do corpo produtivo, tais forças centrífugas são, ao mesmo tempo, determinantes e dominantes. Tal dominância é também portadora da racionalidade hegemônica e cujo poder de contágio facilita a busca de uma unificação e de uma homogeneização. As frações do território que constituem esse espaço de fluxos constituem o reino do tempo real, subordinando-se a um relógio universal aferido pela temporalidade globalizada das empresas hegemônicas presentes. Desse modo ordenado, o espaço de fluxos tem vocação a ser ordenador do espaço total, tarefa que lhe é facilitada pelo fato de a ele ser superposto. O modelo econômico assim estabelecido tende a reproduzir-se, ainda que mostre topologias específicas ligadas à natureza dos produtos, à força das empresas implicadas e à resistência do espaço pré-existente.
O modelo hegemônico é planejado para ser, em sua ação individual, indiferente a seu entorno, mas este, de algum modo, se opõe à plenitude dessa hegemonia. Esta, porém, é exercida em sua forma limite, pois a empresa se esforça por esgotar as virtualidades e perspectivas de sua ação racional. O nível desse limite define a operação respectiva do ponto de vista de sua rentabilidade, comparada a de outras empresas e a de outros lugares. Se considerada insatisfatória, leva à sua migração. As verticalidades são, pois, portadoras de uma ordem implacável, cuja convocação incessante a segui-la representa um convite ao estranhamento. Assim, quanto mais modernizados e penetrados por essa lógica, mais os espaços respectivos se tornam alienados. O elenco das condições de realização das verticalidades mostra que, para sua efetivação, ter um sentido é desnecessário, enquanto a grande força motora seria aquele instinto animal das empresas mencionado há decênios por Steven Heimer e agora multiplicado e potencializado a partir da globalização. As verticalidades realizam de modo indiscutível aquela ideia de Jean Gottman, The Evolution of the Concept of Territory, Information sur les Sciences Sociales, 1975, segundo a qual o território pode ser visto como um recurso, justamente a partir do uso pragmático que o equipamento modernizado de pontos escolhidos assegura. As horizontalidades. As horizontalidades são as zonas de contiguidade que formam extensões contínuas. Valemo-nos outra vez do vocabulário de François Perrault, quando se referiu à experiência de um espaço banal em oposição ao espaço econômico. O espaço banal seria o espaço de todos, empresas, instituições, pessoas, o espaço das vivências. Esse espaço banal, essa extensão continuada em que os autores são considerados na sua contiguidade, são espaços que sustentam e explicam um conjunto de produções localizadas interdependentes dentro de uma área cujas características constituem também um fator de produção. Todos os agentes são de uma forma ou de outra implicados e os respectivos tempos, mais rápidos ou mais vagarosos, são imbricados. Em tais circunstâncias, pode-se dizer que a partir do espaço geográfico cria-se uma solidariedade orgânica, o conjunto sendo formado pela existência comum dos agentes, exercendo-se sobre um território comum. Tais atividades, não importa o nível, devem sua criação e alimentação às ofertas do meio geográfico local. Tal conjunto indissociável evolui e muda, mas tal movimento pode ser visto como uma continuidade, exatamente em virtude do papel central que é jogado pelo mencionado meio geográfico local. Nesse espaço banal, a ação atual do Estado, além de suas funções igualmente banais, é limitada. Na verdade, mudadas as condições políticas, é nesse espaço banal que o poder público encontraria as melhores condições para sua intervenção. O fato de que o Estado se preocupe, sobretudo, com o desempenho das macroempresas, às quais oferece regras de natureza geral, que desconhecem particularidades criadas a partir do meio geográfico, leva à ampliação das verticalidades e, paralelamente, permite o aprofundamento da personalidade das horizontalidades. Nestas, ainda que estejam presentes empresas com diferentes níveis de técnicas, de capital e de organização, o princípio que permite a sobrevivência de cada uma é o da busca de certa integração no processo da ação. Trata-se aqui da produção local de uma integração solidária, obtida mediante solidariedades horizontais internas, cuja natureza é tanto econômica, social e cultural como propriamente geográfica.
A sobrevivência do conjunto não importa que os diversos agentes tenham interesses diferentes. Depende desse exercício da solidariedade, indispensável ao trabalho e que gera a visibilidade do interesse comum. Tal ação comum não é obrigatoriamente o resultado de pactos explícitos nem de políticas claramente estabelecidas. A própria existência, adaptando-se a situações cujo comando frequentemente escapa aos respectivos atores, acaba por exigir de cada qual um permanente estado de alerta, no sentido de aprender as mudanças e descobrir as soluções indispensáveis. Pode-se dizer que tal situação assegura a permanência de forças centrípetas. Estas, ainda que não sejam determinantes, já que as horizontalidades recebem influxos das verticalidades, são dominantes. Tais forças centrípetas garantem sua sobrevivência pelo fato de que o âmbito de realização dos autores é limitado, confundindo-se todos num espaço geográfico restrito, que é ao mesmo tempo a base de sua atuação. As horizontalidades, pois, além das racionalidades, típicas das verticalidades que as atravessam, admitem a presença de outras racionalidades, chamadas de irracionalidades, pelo que desejariam ver como única racionalidade hegemônica. Na verdade, são contra-racionalidades, isto é, formas de convivência e de regulação criadas a partir do próprio território e que se mantêm nesse território a despeito da vontade de unificação e homogeneização, características da racionalidade hegemônica típica das verticalidades. A presença dessas verticalidades produz tendências à fragmentação, com a constituição de alvéolos representativos de formas específicas de ser horizontal, a partir das respectivas particularidades. A busca de um sentido. Ao contrário das verticalidades, regidas por um relógio único e implacável, nas horizontalidades, assim particularizadas, funcionam, ao mesmo tempo, vários relógios, realizando-se paralelamente diversas temporalidades. Trata-se de um espaço à vocação solidária, sustento de uma organização em um segundo nível, enquanto sobre ele se exerce uma vontade permanente de desorganização, a serviço dos atores hegemônicos. Esse processo dialético impede que o poder, sempre crescente e cada vez mais invasor dos atores hegemônicos, fundados nos espaços de fluxos, seja capaz de eliminar o espaço banal que é permanentemente reconstituído segundo uma nova definição. Pode-se dizer que, ao contrário da ordem imposta nos espaços de fluxos pelos atores hegemônicos e da obediência alienada dos atores subalternizados, hegemonizados nos espaços banais, se recria a ideia e o fato da política, cujo exercício se torna indispensável para providenciar os ajustamentos necessários ao funcionamento do conjunto dentro de uma área específica, por meio de encontros e desencontros e do exercício do debate e dos acordos. Busca-se explícita ou tacitamente a readaptação às novas formas de existência. O processo acima descrito é também aquele pelo qual uma sociedade e um território estão sempre à busca de um sentido e exercem por isso uma vida reflexiva. Nesse caso, os territórios não é apenas o lugar de uma ação pragmática e seu exercício comporta também um aporte da vida, uma parcela de emoção, que permite aos valores representar um papel. O território se metamorfoseia em algo mais do que um simples recurso, e para utilizar uma expressão que é também de Jean Gottman, constitui um abrigo. Na realidade, a mesma fração do território pode ser recurso e abrigo. Pode condicionar as ações mais pragmáticas e, ao mesmo tempo, permitir vocações generosas. Os dois movimentos são concomitantes. Nas condições atuais, os movimentos determinantes
com tendência a uma difusão avassaladora, é o da criação da ordem da racionalidade pragmática, enquanto a produção do espaço banal é residual. Pode-se, todavia, imaginar outro cenário, no qual o comportamento do espaço de fluxos seja subordinado, não como agora à realização do dinheiro, e encontre um freio a essa forma de manifestação, tornando-se subordinado à realização plena da vida, de modo que os espaços banais aumentem sua capacidade de servir à plenitude do homem. A esquizofrenia do Estado. Como sabemos, o mundo, como um conjunto de essências e possibilidades, não existe para ele próprio, e apenas o faz para os outros. É o espaço, isso é, os lugares que realizam e revelam o mundo, tornando-o historicizado e geograficizado, isto é, empiricizado. Os lugares são, pois, o mundo que eles reproduzem de modos específicos, individuais e diversos. Eles são singulares, mas são também globais, manifestações da totalidade mundo, da qual são formas particulares. Ser cidadão num lugar. Nas condições atuais, o cidadão do lugar pretende instalar-se também como cidadão do mundo. A verdade, porém, é que o mundo não tem como regular os lugares. Em consequência, a expressão cidadão do mundo torna-se um voto, uma promessa, uma possibilidade distante. Como os atores globais eficazes são, em última análise, anti-homem e anti-cidadão, a possibilidade de existência de um cidadão do mundo é condicionada pelas realidades nacionais. Na verdade, o cidadão só o é ou não o é como cidadão de um país. Ser cidadão de um país, sobretudo quando o território é extenso e a sociedade muito desigual, pode constituir apenas uma perspectiva de cidadania integral, a ser alcançada nas escalas subnacionais, a começar pelo nível local. Esse é o caso brasileiro, em que a realização da cidadania reclama, nas condições atuais, uma revalorização dos lugares e uma adequação de seu estatuto político. A multiplicidade de situações regionais e municipais trazida com a globalização instala uma enorme variedade de quadros de vida cuja realidade preside o cotidiano das pessoas e deve ser a base para uma vida civilizada em comum. Assim, a possibilidade de cidadania plena das pessoas depende de soluções a serem buscadas localmente, desde que, dentro da nação, seja instituída uma federação de lugares, uma nova estruturação político-territorial com a indispensável redistribuição de recursos, prerrogativas e obrigações. A partir do país como federação de lugares, será possível, num segundo momento, construir um mundo como federação de países. Trata-se, em ambas as etapas, de uma construção de baixo para cima, cujo ponto central é a existência de individualidades fortes e das garantias jurídicas correspondentes. A base geográfica dessa construção será o lugar, considerado como espaço de exercício da existência plena. Estamos, porém, muito longe da realização desse ideal. Como, então, poderemos alcançá-lo? O cotidiano e o território. O território, tanto quanto o lugar, são esquizofrênicos, porque, de um lado, acolhem os vetores da globalização que neles se instalam para impor sua nova ordem, e de outro, nele se produz uma contra-ordem, porque há uma produção acelerada de pobres, excluídos, marginalizados.
crescentemente reunidas em cidades cada vez mais numerosas e maiores e experimentando a situação de vizinhança que, segundo Sartre, é reveladora, essas pessoas não se subordinam de forma permanente à racionalidade hegemônica e, por isso, com frequência podem se entregar a manifestações que são a contraface do pragmatismo. Assim, junto à busca da sobrevivência, vemos produzir-se na base da sociedade um pragmatismo mesclado com a emoção, a partir dos lugares e das pessoas juntos. Esse é também um modo de insurreição em relação à globalização, como a descoberta de que, a despeito de sermos o que somos, podemos também desejar ser outra coisa. Nosso papel no lugar é determinante. Ele não é apenas um quadro de vida, mas um espaço vivido, isso é, da experiência sempre renovada, o que permite ao mesmo tempo a reavaliação das heranças e a indagação sobre o presente e o futuro. A existência naquele espaço exerce um papel revelador sobre o mundo. Globais, os lugares ganham um quinhão, maior ou menor, de racionalidade do mundo, mas esta se propaga de modo heterogêneo, isto é, deixando coexistirem outras racionalidades, isto é, contra-racionalidades, a que, equivocadamente, do ponto de vista da racionalidade dominante, se chamam irracionalidades. Mas a conformidade com a razão hegemônica é limitada, enquanto a produção plural de racionalidades é ilimitada, é somente a partir de tais irracionalidades que é possível a ampliação da consciência. Se este é um dado geral, ele se dá com variações segundo as coletividades e os subespaços. Vejam-se, por exemplo, as diferenças hoje entre campo e cidade. No campo, as racionalidades da globalização se difundem mais extensivamente e mais rapidamente. Na cidade, as irracionalidades se criam mais numerosa e incessantemente que as racionalidades, sobretudo quando há paralelamente produção de pobreza. E é este o fundamento da esquizofrenia do lugar. Tal esquizofrenia se resolve a partir do fato de que cada pessoa, grupo, firma, instituição realiza o mundo à sua maneira. A pessoa, o grupo, a firma, a instituição constituem o de dentro do lugar, com o qual se comunicam sobretudo pela mediação da técnica e da produção propriamente dita, enquanto o mundo se dá para a pessoa, grupo, firma, instituição como o de fora do lugar e por intermédio de uma mediação política. A mediação técnica e a produção correspondente local e diretamente experimentadas podem não ser inteiramente compreendidas, mas são vividas como um lado imediato, enquanto a mediação política frequentemente exercida de longe e cujos objetivos nem sempre são evidentes, exige uma interpretação mais filosófica. Uma filosofia banal começa por se instalar no espírito das pessoas com a descoberta autorizada pelo cotidiano da não autonomia das ações e seus resultados. Este é um dado comum a todas as pessoas, não importa a diferença de suas situações, mas outra coisa é ultrapassar a descoberta da diferença e chegar à sua consciência. Uma pedagogia da existência. Isso, todavia, não é tudo. A consciência da diferença pode conduzir simplesmente à defesa individualista do próprio interesse sem alcançar a defesa de um sistema alternativo de ideia e de vida. De um ponto de vista das ideias, a questão central reside no encontro do caminho que vai do imediatismo às visões finalísticas, e de um ponto de vista da ação, o problema é ultrapassar as soluções imediatistas, por exemplo, eleitoralismos interesseiros e apenas provisoriamente eficazes, e alcançar a busca política genuína e constitucional de remédios estruturais e duradouros. Nesse processo, afirma-se também, segundo novos moldes,
a antiga oposição entre o mundo e o lugar. A informação mundializada permite a visão, mesmo em flashes, de ocorrências distantes. O conhecimento de outros lugares, mesmo superficial e incompleto, aguça a curiosidade. Ele é certamente um subproduto de uma informação geral enviesada, mas se for ajudado por um conhecimento sistêmico do acontecer global, autoriza a visão da história como uma situação e um processo, ambos críticos. Depois, o problema crucial é como passar de uma situação crítica a uma visão crítica e, em seguida, alcançar uma tomada de consciência. Para isso, é fundamental viver a própria existência como algo unitário e verdadeiro, mas também como um paradoxo, obedecer para substituir e resistir para poder pensar o futuro. Então, a existência é produtora de sua própria pedagogia.